Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Ainda estou me recuperando de alguns dias de enfermidade. Talvez eu tussa de vez em quando, mas não é Covid. Não fique com receio, nem dengue, graças a Deus. Por falta de nome é uma. Vocês tiveram também? Graças a Deus. Amados, alguém aqui já ouviu essa frase? A glória da segunda casa? Vocês sabiam que tem muita coisa estranha, muita coisa absurda e até pecaminosa sendo feita por aí e sendo espiritualizada com o uso desse texto, que parece tão inspirador? Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa morava numa casa pequena, que não era a casa dos seus sonhos, mas era um aluguel que cabia no seu bolso. Então essa pessoa entrou num financiamento de muitos anos, comprou uma dívida, na verdade, de muitos anos, com parcelas no limite do seu orçamento, para correr atrás do seu sonho. E essa pessoa tinha certeza que ia dar tudo certo, porque afinal de contas, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Outro exemplo. Uma mulher casada, mãe de 4 filhos pequenos, tinha um programa numa rádio evangélica em Caruaru e se intitulava Profetiza. Ela deixou o marido e os 4 filhos e começou a flertar com um irmão que tinha sido largado pela esposa. E a desculpa vocês já entenderam qual foi. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amados, basta conhecer um pouquinho a Bíblia e ter comunhão com o Deus da Bíblia para desconfiar que alguma coisa está muito errada no uso que fazem desse texto. Talvez você tenha ficado escandalizado com o segundo exemplo, principalmente, mas foi um caso real. Nós conhecemos, eu e a Lu, e alguns irmãos que participavam do trabalho lá em Caruaru. Mas vamos ao texto que está por trás de tudo isso. Esse texto está em Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vai ser projetado aqui também, na versão revista e atualizada de Almeida. Versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Ageu foi um profeta pós-exílio, ou seja, depois daqueles 70 anos que Israel ficou lá aprisionado, desterrado na Babilônia, e onde, quando houve a invasão, o exército de Nabucodonosor
destruiu Jerusalém, inclusive o templo. Poderia parecer que Deus estava aqui, através do profeta Ageu, se referindo à reconstrução do templo de Jerusalém, depois que Israel tinha voltado do cativeiro. Será que é isso? Então vamos ler mais dois textos. O primeiro deles está em Esdras, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler a partir da segunda parte do versículo 11, segunda parte, e terminar na primeira parte do versículo 2. Esdras 3, versículo 11, a segunda parte começa assim: E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. O povo jubilou, mas a parte do povo, incluindo os sacerdotes, que tinham visto o primeiro templo, 70 anos antes, chorou amargamente, não chorou de alegria, chorou amargamente quando foram lançados os alicerces do segundo templo. Agora vamos ler Ageu 2:3, que tem a explicação de por que eles choraram. No próprio Ageu 2:3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Então, aquele segundo templo era tão inferior ao templo que tinha sido construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor, que os sacerdotes choraram amargamente, e o próprio profeta, sendo boca de Deus, diz: vocês que conheceram o primeiro, o que acham agora quando veio o segundo? Por acaso esse segundo não parece como nada se comparado ao primeiro? Então veja, se não era do segundo templo que Deus estava falando, que casa e que glória foram essas profetizadas por Ageu? Porque Deus tinha dito: a glória desta última, não segunda, não tem segunda casa na Bíblia. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Mas se não era do templo que Deus estava falando, do que ele estava falando? Isaías 66:1, para completar essa introdução, Isaías 6:1, está escrito assim: assim diz o Senhor, é o próprio Senhor falando: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Através de Isaías, Deus lembra aos seres humanos, e especialmente aos judeus, que eram o seu povo, que eles eram inaptos para construir uma habitação para ele. Portanto, a última casa profetizada por Ageu teria que ser construída pelo próprio Deus. Afinal, que casa e que glória seriam essas? Agora acompanhe com muita atenção a leitura de 1 Coríntios 3, versículo 16, e nós teremos a resposta. Que casa e que glória foram aquelas profetizadas por Ageu? 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus, 16 e 17, são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês,
é sagrado. Então, a última casa de que fala o profeta Ageu é formada por cada pessoa que nasceu de novo em Jesus. Vocês estão acompanhando? E essa pessoa foi tornada parte do santuário de Deus, ou seja, da casa de Deus, por uma ação do próprio Deus. Deus tinha dito: que casa vocês podem construir para mim? Vai haver uma última casa, mas não são vocês que vão construir. Essa pessoa, nascida em Cristo Jesus, tornada parte da casa de Deus, recebeu essa condição por uma ação do próprio Deus. Efésios 2, 22, Paulo afirma o seguinte: nele, em Jesus, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, a última casa é formada por cada um daqueles que nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém? E a glória dessa casa é a habitação do Espírito Santo dentro de cada crente. Irmãos, depois de completar a sua obra aqui na terra, Jesus foi constituído Rei e Messias no céu, primeiramente. Deus Pai o levantou da sua condição de humilhação e o glorificou com a glória que ele, Jesus, já tinha antes do mundo existir. Jesus disse em João 17, na oração que ficou registrada lá, conhecida, um títulozinho nas Bíblias, né? A oração sacerdotal de Jesus, João 17. Jesus disse o seguinte, orando ao Pai: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. No discurso que fez no dia de Pentecostes, Pedro diz aos judeus claramente que quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, aquele derramar do Espírito Santo sobre os discípulos é o sinal visível de que essa glorificação de Jesus já tinha acontecido no céu e que agora era também uma realidade na terra. Pedro disse assim, Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então Pedro diz claramente que o Espírito estava sendo derramado porque Jesus tinha sido glorificado, exaltado à direita do Pai. Então ele termina o seu discurso afirmando assim: portanto, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, glorificado nos céus e agora glorificado na terra. Deus o fez Senhor e Cristo. Agora ouçam com atenção, queridos irmãos e irmãs. A glória da última casa não é para glorificar a casa. Não é para exaltar a casa, que somos nós. Mas para mostrar que Jesus foi glorificado em sua morada celestial. Você pode dizer amém? Amém. Nós não somos o centro. Jesus é o centro de todas as coisas e por isso tudo deve convergir para Ele.
E nós não somos os centrinhos, nem mesmo microcentros. Jesus é o centro de todas as coisas. Agora ele já está glorificado e já tem toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. E é a partir dessa realidade fundamental que se seguem todas as maravilhosas operações do Espírito Santo na igreja. Tudo como consequência dessa realidade fundamental e dentro desse mover universal de Deus, de fazer convergir todas as coisas para Jesus, a quem ele exaltou. Amém? Então, os dons não são para nós. São de Cristo, para serem usados por nós, para a glória de Cristo, para a glória de Deus. O irmão Thomas Coke viveu entre o final do século XVIII e início do século XIX. Foi o primeiro bispo metodista e foi companheiro de John Wesley nas missões evangelísticas na América. Ele escreveu o seguinte a respeito do derramado do Espírito como bênção para a igreja, depois de ter falado da glorificação de Jesus. Quando Jesus subiu ao alto, ele enviou o maior presente que já foi dado à humanidade depois de si mesmo. Ele cumpriu a sua última promessa de lhes enviar outro Consolador, que deveria estar com eles em todos os seus empreendimentos, direcioná-los em suas dúvidas e defender sua causa contra toda a oposição, não por um curto período de tempo, mas para sempre. Assim como o templo construído por Salomão foi cheio pela glória de Deus, com uma nuvem tão espessa que era impossível se mover dentro do templo, assim também é o desejo de Deus que cada crente, como casa de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Aquela primeira casa foi cheia, mas Deus disse que a glória da última casa seria maior. A glória que seria derramada na última casa seria maior. Lembre-se sempre que a glória não é para a casa. A glória é para exaltar a Deus. Efésios 5,18, o Senhor nos fala através do Paulo. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Ora, como acabamos de ler, quem traz o enchimento da glória de Deus para dentro do crente, a casa, é o Espírito Santo. Mas é responsabilidade de cada discípulo, como casa espiritual de Deus, se expor à ação do Espírito Santo, porque está escrito: deixem-se encher. E Paulo escreveu mais de uma vez que uma parte importante desse processo de enchimento pelo Espírito Santo está ligado a orar em línguas com frequência. Nós já estamos, parece que é só o início, mas eu já estou caminhando para o final. E nessa parte final da meditação, eu gostaria de dar 3 razões práticas, pelas quais eu e você deveríamos praticar a oração em línguas com cada vez mais empenho. A primeira razão é por causa das nossas
necessidades. Por que nós deveríamos orar mais frequentemente em línguas? A primeira razão é por causa das nossas necessidades. Nós precisamos de muitas coisas, mas nós simplesmente não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós pedimos mal, movidos por nossas necessidades pessoais e desconhecendo, ou pior, não considerando a vontade de Deus. Agora veja Romanos 8, versículo 26. Vamos ler o 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja, quando nós oramos em línguas, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós ao Pai. Nós não sabemos o que estamos orando, mas o Espírito está intercedendo por nós ao Pai. Ele ora em nosso lugar, mas a gente tem que abrir a boca. Não sei se você já percebeu, não dá para orar em línguas no pensamento. Tente e você não vai sair do canto. Vai ser uma salada horrorosa. Pior do que não entender nada é tentar fazer isso com o pensamento. Mas o Espírito ora no nosso lugar e faz orações perfeitas diante de Deus. Orações segundo a vontade de Deus, nós acabamos de ler. Segundo a vontade de Deus, que serão ouvidas, acolhidas e respondidas. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele sabe orar perfeito. Amém? Sabe a nossa necessidade, sabe pedir muito além do que a gente pensa que precisa, e no lugar das besteiras que a gente às vezes ora, se a gente ora em língua, não sai besteira, só chega, é canal aberto diante de Deus. A oração que não passa do teto, às vezes, é a minha e a sua. Mas se tivesse sendo o Espírito Santo que está orando, ela jamais sai da presença de Deus, essa oração. A segunda razão pela qual a gente deveria orar com mais frequência em línguas é para a nossa edificação. Por causa da nossa edificação. Todos nós precisamos de edificação. Nós precisamos de crescimento da fé, na fé. Nós precisamos de santificação. Nós precisamos de discernimento espiritual. A palavra está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. Olha, quem não precisa de santificação? Todos precisamos. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, versículo 4, só a primeira parte. O que fala em línguas, a si mesmo, edifica. Enquanto estamos orando em línguas, o próprio Espírito Santo está nos edificando. Está trabalhando no invisível de nós, mas real, muito real para Ele, esse invisível. Um lugar inalcançável dentro de nós é a morada do Espírito Santo. E é de lá que Ele ministra sobre a nossa alma. É de lá que Ele combate a nossa alma.
que Ele enfrenta a nossa alma, que Ele aquieta, submete, para que a vida do Espírito possa ter espaço maior dentro de nós. Amém? Amém. Enquanto estamos orando em línguas, o próprio Espírito Santo nos edifica. A terceira razão pela qual eu e você deveríamos orar com mais frequência em línguas é por causa das nossas lutas. Mas eu não falo daquilo que a gente chama de luta. Eu falo daquilo que Deus definiu como luta. Algumas vezes eu ouvia com mais frequência essas bobagens, mas alguém chegava e dizia: Fernando, está uma luta lá no trabalho. E aí, irmão, o que está acontecendo? O chefe está me perseguindo. Como eu já conhecia esse tipo de história, né? 300 anos antes. Tá legal, irmão. Vem cá, me diz uma coisa. No teu trabalho tem que bater ponto? Tem. Qual é a hora de chegar lá? 8 horas. E que hora você chega? Não, sabe como é? Eu tenho que levar filho na escola, não sei o quê. Eu chego 15 para 9. De vez em quando, é que 3 vezes sou eu que levo, 2 vezes a minha mulher. Tá. No teu trabalho tem que bater meta? Tem tarefa para cumprir, tem prazo para cumprir, tem. E você está voando nisso? É mais ou menos, tá legal. Então você está sendo perseguido. Entendi. Você devia levar as mãos para o céu, não ter sido demitido. Sim ou não? Pois é, vocês concordam com isso. Mas há lutas de verdade. Nesse mundo a gente está em guerra o tempo todo. Poucas vezes a gente percebe. Mas essa guerra não é menos real por causa disso. O alvo somos nós mesmos. E o inimigo é implacável, obstinado, e não conhece e nem respeita regras. Não quer saber se a irmã está de TPM ou se o time do irmão perdeu. Passando direto agora. A nossa força, a nossa inteligência e as nossas estratégias humanas não são suficientes para essa batalha. Na verdade, são completamente ineficazes. Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, creio que todos conhecemos, mas é apropriado de ser lido, Efésios 6. Nós vamos ler do 10 ao 13 e depois vamos para o 18. Primeira parte dele. Quanto ao mais, versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Veja, Deus providenciou um conjunto de equipamentos para nós, ao qual Ele chamou armadura de Deus. E a oração em línguas é parte muito importante dessa armadura. Orar em línguas em todo o tempo, como temos a instrução do apóstolo, é uma arma de defesa e de ataque.
nessa guerra invisível. Então, acabamos de falar de 3 bons motivos, práticos motivos, para eu e você orarmos em línguas com mais intensidade e cada vez mais. Por causa das nossas necessidades, para a nossa edificação e como arma para as batalhas. E enquanto estamos fazendo isso, o Espírito vai trazendo o enchimento para dentro de todos nós. Amém? Irmãos, a vida cheia do Espírito é uma condição que foi preparada por Deus para cada um dos seus filhos e filhas, sem exceção. Mas é responsabilidade de cada um de nós determinar a sua intensidade. É na nossa busca e dependência de Deus que o Espírito Santo vai manifestar a sua glória, e essa é a glória da última casa de que falou o profeta Ageu. Amém?